que agora vemos entrar representam 2 costureiras, 4 tecedeiras, 2 carpinteiros, um tanoeiro e um ferreiro. Respectivamente, as 2 costureiras vêm de outeiro, as tecedeiras 2 de serrelês, uma de Barroselas e a outra de Alvarães. Vemos ainda 2 carpinteiros de Carreço, um tanoeiro de Barroselas e um ferreiro de Alvarães. Peço-vos que preparem agora nas 2 costureiras. Como mulheres da aldeia, o seu vestuário, a roupa da semana de contínuo trabalho, consiste numa saia de riscas tecida no tiar e esta conjugada com um avental de riscado, uma blusa de chita, assim como um lenço de algodão e um par de socos. No entanto, o que distingue estas mulheres são os seus adereços, nomeadamente os retalhos de tecidos e riscado, quando estas iam à casa de lavradores para remendarem camisas, colocar punhos, peitos e colarinhos de riscado, assim como fazerem blusas e aventais. Passando agora às tecedeiras, as diferenças que podemos ver nos seus trajes de trabalho retratam as 2 regiões, a margem direita do Rio Lima e a margem direita do Val do Neiva. Ao contrário do que se pensa, nem todas as tecedeiras ou até mesmo as casas de lavoura teciam todo o tipo de panos, pois se muitas mulheres aprendiam a tecer pano de linho e riscado para as saias da teia, a tecelagem de aventais no tiar requeria mestria e conhecimento. Por fim, outro tipo de tecedeiras eram as que apenas teciam mantas de farrapos. Seguindo até Carreço, vemos os 2 carpinteiros, ofício este que também era por vezes executado por alguns lavradores da região. Quanto à forma de trajar, vemos 2 trajes de trabalho usados por diversas pessoas em cada uma destas freguesias, pelo que serão os utensílios do carpinteiro, tal como uma plaina, a garlopa, a serra ou até a caixa de ferramentas, que os distinguem de outros artistas. Ainda neste friso temos um tanoeiro de Barroselas e um ferreiro de Alvarães. Tal como nos trajes anteriores, a forma de vestir destes 2 homens segue a mesma linha dos trajes de trabalho usuais no 2º quartel do século XX, sendo os utensílios mais uma vez o que os distingue. Reparem como o ferreiro usa um avental para o proteger do calor da forja. O friso que agora vemos apresenta-nos um casal de jornaleiros, 2 cabaneiras, assim como um pedreiro, um tamanqueiro, um sapateiro e ainda 2 trabalhadores das telheiras de Alvarães. Começando pelo casal de jornaleiros, temos de ter em conta que estes representam muitas das famílias que, ou pela falta de terrenos próprios ou de trabalho, iam trabalhar à jorna para outras famílias, especialmente para as casas de lavradores mais abastados, os quais possuíam muitos terrenos para cultivar. Na forma de trajar, e sendo estes uma família remediada, muitas vezes usavam e remendavam as peças de roupa, por forma a poupá-las. No caso do avental da mulher, sendo bastante usado, tanto nos pode representar um avental adquirido em segunda mão ou até mesmo uma peça que as patroas já não usassem. Continuando, temos 2 cabaneiras. Por cabaneiras ou cabaneiro, entendemos uma pessoa pobre, que morava numa casa bastante pobre, muitas vezes equiparada a uma cabana, que também trabalhavam à jorna. No entanto, associando-se o fator que moravam numa cabana ao fato de trabalharem uns dias numa casa e outros noutra, levavam a que se dissesse que o que ouviam num lado contavam noutro, nascendo assim a expressão minhota de cabaneiros. Quanto ao trajar, muitas destas pessoas, e aqui representado por 2 mulheres de Santa Marta de Portozelo, uma tem a saia do avesso, pois assim, quando usava do direito ao domingo, teria melhor aspecto. Das histórias mais usuais de cabaneiros,
eram ainda de terem de lavar as blusas no sábado à noite para as levarem frescas à missa no domingo. E isto porque apenas possuíam uma blusa. Continuando, vemos estes 3 homens, um pedreiro, um tamanqueiro e um sapateiro, todos do Val do Neiva. Na forma de vestir e tal como explicado anteriormente, os trajes pouco ou nada variam, mas para o trabalho usavam-se roupas resistentes, simples e duráveis. Assim, o que os distingue este pedreiro será o pico e mascoto, o tamanqueiro, o enxó para preparar os socos e chancas, assim como o sapateiro os seus utensílios, ora para engraxar os sapatos de algum senhor de uma quinta ou até mesmo para fazer um par de chinelas. Por último, neste friso, vemos ainda uma mulher e um homem, trabalhadores das telheiras de Alvarães. Reparem como a funcionalidade do traje obedece à sua função primordial, a de proteger o corpo. Tanto no traje feminino como no masculino, podemos ver a adaptação na forma de vestir a um trabalho secular executado nas freguesias de Alvarães. Como nos trajes anteriores, reparem nos utensílios que este par exibe. O mercado semanal de Viana do Castelo há vários séculos se tornou um ponto de encontro da população desta região. Assim, a zona envolvente ao Jardim Marginal, ao longo dos anos, foi servindo de palco às diversas vendedeiras, lavradeiras e artesãos que aqui vinham comercializar os seus produtos. Mercado este, ou feira, que no passado já D. António Costa, em 1872, assim como Ramalho Ortigão, em 1885, haviam descrito frisando a beleza e o vestir das lavradeiras desta região. Assim, começamos por ver estas 4 primeiras lavradeiras da freguesia da Miadela. Com os seus trajes domingueiros, também usados para virem feirar, reparem como estas mulheres graciosamente trazem os seus cestos com os produtos que elas próprias cultivaram. Na forma de trajar, o uso de saias da teia ou até de linho, com aventais do tiar com motivos geométricos, foram usança em finais do século XIX. Na forma de trajar, e também em moda no final do século XIX, vemos 2 trajes de Vila Franca, com os seus balaios ricamente recheados com variados produtos caseiros. Reparem agora nos seus trajes. Como podemos ver, estas vendedeiras usam na cabeça um lenço de cornucópias castanho com franja, camisa de alvo linho bordada, colete de trespasse, algibeira, uma saia avergastada de barra preta e um avental geométrico atapetado. Por fim, estas mulheres usam um par de meias rendadas e chinelas. Continuando, e agora da margem direita do Rio Lima, das freguesias de Outeiro e Serrelês, vemos outro grupo de lavradeiras, as quais elegantemente transportam os seus cestos. Reparem nas toalhas de cesto em linho com uma fita renda. Pequenas peças, partes dos enxovais de uma rapariga vianense, permitiam perceber o quão prendada a rapariga era na tecelagem em lavores. Que agora vemos aproximar, traz-nos um grupo de lavradeiras de Carreço e outras dos arredores de Viana do Castelo. De imediato, nos apercebemos das formas de trajar distintas. Reparem que as lavradeiras de Carreço, quando vinham à feira, usavam as suas saias da teia,
pretas e brancas com forro de xadrez ou pretas com forro preto. Estas saias são usadas com uma blusa de chita e um avental de fazenda. Nestes trajes, as saias da teia possuem características únicas ao litoral norte deste concelho e apenas usadas em Afife, Carreço e Ariosa. Já os outros 4 trajes, usuais a várias freguesias deste concelho, destacamos as saias de alvo linho, os aventais tecidos no tiar, as camisas de linho bordadas e os coletes de trespasse, tratando-se todos estes trajes de domingar e feirar. Reparem nos seus cestos e os produtos que lá iam vender. Continuando, temos um outro friso com um grupo de lavradeiras lenhenses, Amonte, Barroselas e Alvarães, as quais retratam a ida à feira e como as mulheres se trajavam para esses dias. Começando pela nossa esquerda, temos 3 mulheres lenhenses, as quais retratam a venda de cantarinhas feitas nesta freguesia e vendidas nas feiras de lenhenses, Ponte Lima e Viana do Castelo, feitas pelos antigos oleiros lenhenses. Estes artesãos, para além de cântaros, também fabricavam alguidares, porrões, potes, assadores e entre outras peças. Seguindo até à freguesia de Amonte, na Serra d'Arga, reparem na forma característica de trajar desta aldeia serrana. Mulheres estas que até meados do século XX ainda vinham assim trajadas ao mercado semanal de Viana do Castelo às sextas-feiras, pois para além de virem vender, também aproveitavam para fazer o governo da casa, ao comprarem o que daqui precisassem. Por fim, e ainda neste friso, vemos algumas lavradeiras do Val do Neiva, oriundas de Barroselas e Alvarães. Juntamente com vendedeiras de toda a região, estas mulheres, muitas vezes, vinham descalças até à entrada da Ponte Eiffel, calçando-se antes de a atravessarem, e isto para não serem multadas. Sobre a forma de trajar, reparem como no Val do Neiva geralmente não se usavam cores fortes e berrantes, preferindo-se tons mais suaves ou escuros. Tal como as lavradeiras, que entretanto desfilaram, reparem nos seus cestos, nas toalhas de alvo linho e os produtos caseiros para venderem no mercado. Do litoral sul de Viana do Castelo, vemos agora um grupo de lavradeiras acompanhadas por um homem, vindos de Castelo de Neiva e Vila Nova de Angra. No passado, alguns dos produtos hortícolas de melhor qualidade desta região provinham de Castelo de Neiva e Vila Nova de Angra, pois para além de aqui existirem terrenos arenosos, estes eram adubados com argaço. Tal como descrito anteriormente, as mulheres e homens destas freguesias também vinham descalços até à ponte, pelo mesmo motivo e a fim de pouparem o calçado. Assim, ao chegarem à cidade, enquanto os homens muitas vezes iam até à feira do gado, as lavradeiras iam tirar o bilhete para venderem no mercado. Depois, entravam no espaço do mercado e lá iam para os seus lugares, em carreiras, umas ao lado das outras, venderem os seus produtos do campo. Quanto ao trajar, vejam as diferenças entre os trajes do Val do Lima e do Val do Neiva, pois esta área encaixa pormenores de ambas as regiões. No mercado semanal desta cidade também se vendia peixe. Assim, e em representação das gentes da Ribeira, vemos 4 mulheres deste bairro típico.
Reparem como os trajes das duas primeiras mulheres são mais simples e levam uma cesta. Este era o modo de trajar para a semana, quando as mulheres ajudavam nas lides do mar e quando vendiam o peixe. Já as outras duas mulheres envergam os seus trajes de festa, apenas usados em dias especiais. Ao observarmos, reparem como estes já são mais ricos, os tecidos de melhor qualidade, o avental de fazenda bordada de Chilian, o lenço chinês de fina lã estampada. Às sextas-feiras, neste mercado semanal, para além das lavradeiras que aqui vinham vender, também vinham aqui marcar outros ofícios, desde doceiras, tremuceiras a padeiras. Algumas mulheres dos arredores vendiam alguns produtos, os quais hoje associamos às festas e romarias do Alto Minho. Assim, reparem nestas doceiras e tremuceiras. Se as primeiras vendiam bolos de gema, roscas, até aos bichos, o pão em forma de pessoas ou animais, as tremuceiras, com os seus alguidares de barro, vendiam termossos com uma ou outra azeitona. Ainda nesta feira, podiam-se encontrar dos mais variados ofícios e produtos, pelo que o friso que agora vemos traz-nos duas cesteiras, duas vendedeiras de rocas e fusos, dois tamanqueiros, duas tendeiras e duas louceiras. As cesteiras ou cesteiros vendiam cestos de vinho na feira, executados por elas ou os seus maridos nas suas casas. Regra geral, faziam cestos para o trabalho, utilizados para ser a erva, para as vindimas, assim como para carregarem milho e fruto. Os cestos mais finos apenas eram usados para se ir à feira ou pagar a vinça ao padre. De seguida, vemos duas vendedoras de rocas e fusos, peças indispensáveis às mulheres desta região, pois armadas de fuso e roca, elas preparavam os fios com que confeccionavam os seus enxovais. Quanto ao trajar, estes trajes inserem-se nos trajes de domingar, mais variando sempre consoante as possibilidades económicas de cada família. Outro ofício habitual neste mercado eram os tamanqueiros, homens das aldeias do concelho vienense, os quais executavam a base dos socos, socas, chancas e das botas de pau, que se usavam nos trajes populares vienenses. Usando madeiras brancas, tal como o amieiro, com um beiçó, os tamanqueiros davam forma ao pedaço de madeira para, com o cabedal, construírem o calçado do povo. Mais uma vez, e como já descrito anteriormente, o vestuário destes homens não diferia dos outros, pois tratando-se só de trajes de trabalho de domingar, não existiam trajes específicos a cada profissão. Por fim, retratamos ainda nesta festa do traje duas tendeiras e duas louceiras. Assim, em dias de feira, muitas lavradeiras, assim como mulheres da aldeia, para além de venderem os seus produtos, também tinham feirar. Pelo que aproveitavam a ocasião para adquirirem nas tendeiras algum retalho de tecido para fazerem um colete, ou uma blusa, ou um chano. Como podem ver, a moldura humana que aqui construímos, qual mercado semanal junto às margens do Rio Lima, retrata-nos toda a alegria e cor, aqui da Lima das cenas mais icónicas da etnologia vienense. Os tempos foram passando e as lavradeiras aos poucos também foram mudando a forma de vestir. O
mercado e a feira foram evoluindo, mudando e adaptando-se, no entanto, ainda por lá encontramos uma ou outra lavradeira, as mulheres da aldeia, que de pequenas seguiram as pegadas de suas mães e avós.